Chegando às 7 horas. Maria de Fátima, olá, boa noite. Beleza, joia. Estamos ficando viciado em fazer lives, viu? Tá muito gostoso, tá muito legal. Tô aprendendo muita coisa. Conversando com muitas pessoas que têm conhecimento em muitas áreas que estão ligadas à sustentabilidade, mas que de fato eu não tenho um conhecimento tão grande, né? Com relação, por exemplo, hoje vamos falar de oceanos e tal. Minha tia, minha madrinha, tia Teca, legal. Oi, tia, minha mãe, Zé quem? Cris, boa noite. Duda tá aí, ó. A Duda que vai conversar com a gente já tá online. Vamos esperar só mais um pouquinho. Tá entrando gente aí. Transmitir ao vivo, ok. Já já te chamo, tá, Duda? Fica aí. Muito legal. E com o apoio da família fica mais fácil, né? A gente fica lisonjeado aqui. Minha tia, Maria de Fátima, amiga da minha mãe. Obrigado por estar presente. A intenção dessas lives, estava conversando mais cedo até com a Duda, que vai fazer a live com a gente hoje, é realmente essa de levar conteúdo, porque muitas coisas que a gente deixa de fazer, ou as coisas que são feitas de forma errada, muitas vezes são realizadas de forma errada por falta de conhecimento, por falta de saber. Boa noite, Gabi, tudo bem? Michele, oi. Adriana, oi Adriana, como vai você? Jéssica entrando, legal, boa noite. Então a gente estava numa conversa falando sobre isso, né? Gente, tem um aviãozinho aqui, ó, Raquel Godoy, olá, boa noite. Tem um aviãozinho, dispara esse aviãozinho para os seus contatos, porque através disso você divulga essa live e essa live hoje vai ser bem legal, porque a gente vai falar sobre mudanças de hábitos, a gente vai falar da importância dos oceanos, um tema bem interessante, é um tema que... Oi Raquel, boa noite. É um tema que faz presente o tempo todo, então é muito legal. Então, é esse botãozinho aqui do aviãozinho, o like também. O Instagram ele enxerga como os algoritmos, né? Ele não enxerga que é o Gustavo, que é a Duda que estão aqui, ele enxerga através de algoritmo. Então, quanto mais likes a gente conseguir fazer aqui, mais a gente consegue chamar a atenção, né? Ter audiência, enfim, ter os nossos posts, os nossos vídeos na web. Ana, oi Ana, que bom, dessa vez deu certo, né Ana? Conseguiu estar presente aqui na nossa live. A Ana é dona de um projeto maravilhoso, Sorvete Brasil, um projeto muito legal. Fábio, olá, boa noite. Então, gente, Manu tá sempre com a gente. Como vai, Manu? Tudo bem? Muito bom você tá aqui presente. Manu tem ajudado a divulgar muito as nossas lives, tem colocado os nossos conteúdos, inclusive nas postagens dela. Muito obrigado, tá, Manu? É muito importante para a gente isso, vai ser sempre importante isso para a gente. Mais uma vez, a gente tem feito essas lives com a maior das boas intenções, com a maior boa vontade, com o intuito de levar os melhores conteúdos. A gente não tem a pretensão de ser dono da verdade, a gente só quer ser mais um agente, né, de transformação nesse mundo. A gente precisa sair, a gente precisa de fato abandonar a questão de que é o próximo que tem que fazer algo e nunca a gente tem que assumir o protagonismo. Eu confesso que antes de começar esse projeto de lives eu era um pouco arredio com relação à exposição em mídia, as pessoas me pediam e tal, e eu evitava, mas eu senti que agora era o momento. As pessoas estão muito conectadas na web e a gente está aproveitando muito esse momento para levar conteúdo para que essas pessoas possam mudar de comportamento ou agregar aquilo que elas já vêm fazendo de forma correta. Então a intenção nossa é exatamente essa: levar conteúdo e que esse conteúdo seja importante para a vida de todo mundo que está assistindo e que entenda que faça sentido, né?
Então, não apareceu para nós que você estava online. Olha, que interessante. Boa noite, pessoal. Carla, oi Carla, como tá Araxá? Carla tá entrando para o nosso time aí, né, Carla, de seguidores, de pessoas que estão conectadas com a gente, utilizando o software que nós desenvolvemos, software de gestão e sustentabilidade. A Carla é lá de Araxá. Enfim, falando do tema da live, tá? Eu sou o Gustavo, estou aqui com esse projeto de levar conteúdo ao máximo de pessoas possível, de levar um conteúdo de qualidade, falando de sustentabilidade, um assunto tão necessário, importante. Malu de Maceió, lá, boa noite. Um assunto tão relevante e importante para todo mundo. Acho que esse momento. Tá, Araxá. Eu acho que esse momento é um momento oportuno para que a gente possa, enfim, entender o porquê que estamos aqui. De novo, até que se prova o contrário, e não vai se provar o contrário na realidade, a gente está passando por uma crise de sustentabilidade. Então, esse tema que já vinha muito crescente, tá? Eu particularmente trabalho com sustentabilidade desde 2013. Em 2013 eu falava em sustentabilidade, as pessoas achavam que era coisa de outro planeta. Hoje, em 2020, é o assunto mais discutido dentro das maiores organizações do mundo e agora nas nossas vidas, né? E para isso, então, a gente tem trazido aqui convidados que têm somado bastante com a gente com relação a esse tema, tem trazido informações muito importantes e que tem, de fato, transformado a vida de algumas pessoas. Tenho recebido muitas mensagens positivas com relação a isso, de agradecimento, de incentivo. E é muito importante para a gente realmente receber, né, mensagens de incentivo, porque não, não é fácil a gente se expor e trazer aqui conteúdos no sentido de que a gente acaba que quando a gente se coloca nessa situação, a gente se mostra, né, de uma maneira que a gente se mostra de alguma maneira e que, enfim, que espero que isso esteja fazendo sentido para vocês. Vamos lá, vamos ficar enchendo linguiça aqui não, vamos falar de coisa importante. Vou chamar então a Duda. A Duda é uma pessoa maravilhosa. Conheci ela virtualmente, né, nesse momento que a gente está de quarentena, através de um projeto que ela é a responsável, uma Maré Ecológica. Ela é uma graduanda em oceanografia e traz um ponto de vista muito legal. Ela é uma millennium, né? É uma jovem que vai trazer para a gente um ponto de vista muito interessante, muito legal, e vocês vão adorar conversar com ela, tenho certeza. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer informação, comentário que queiram fazer, por favor, fiquem à vontade em fazer, tá bom? É muito legal para a gente poder conversar. Vocês já viram a lua hoje, gente? Eu tô aqui de frente para a lua tá linda. Vamos lá, vou procurar a Duda aqui. Cadê você, Duda? Duda, tá aqui. Opa. Vamos chamar. E let's go! Vamos ver se ela entra aí. Olá, Oi, Duda! tudo bem? Então, vocês estão me escutando bem? Vamos dar um feedback aqui para ver se eles estão me escutando. Você está me escutando bem? Tô. Duda, deixa eu só fazer um comentáriozinho. Minha Ah, avó acabou de entrar na live. Minha avó tem 90 anos, tem uma energia. Eu estou muito feliz que ela entrou na live. É a primeira vez que ela entra numa live nossa. Só um comentário que eu queria deixar aqui. que emoção! Um Muito beijo. legal. Então, gente, se vocês estão me escutando bem, acho que sim, que o Samuel acabou de falar que sim. Estou aqui por conta do meu projeto Maré Ecológica. Eu sou a Duda Vizentim, faço graduação em oceanografia e venho aqui apresentar para vocês meu projeto e falar um pouco do que foi introduzido na legenda na nossa live, né? De Isso. que
o oceano é o verdadeiro pulmão do mundo, né? E nós não estamos familiarizados o bastante com isso. Nós crescemos achando que a Amazônia é o pulmão do mundo e os oceanos podem estar muito próximos de você, localizados perto de você, mas você tem uma relação muito distante com os oceanos, devido à construção urbana mesmo. Uhum. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Podem mandar dúvidas, tanto para mim quanto para ele. E é isso. Você está congelado para mim, não estou vendo a Duda. Ô, Ana, deve ser algum problema na sua internet. Tem mais alguém com problema? Tem, o áudio e o vídeo tá bom para todo mundo? Tá legal. Bem, não tem ninguém reclamando, Duda. Então Não vou tem ninguém reclamando. continuar. Deve Vamos ser. lá. Ana, eu sugiro que você saia e entre novamente. Vamos lá, Duda. Fica à Mal, vontade aí, não? Duda. Vamos, então. Introduzindo, falando que os oceanos são, então, o pulmão do mundo. Eles são responsáveis por aproximadamente 54% do O2 que nós respiramos. Eles atuam como reguladores do clima e sem eles nós não sobreviveríamos. Nós não estaríamos mais aqui. E é esse o nosso grande medo, de daqui a alguns anos, alguns poucos anos, nós não estejamos mais aqui devido às mudanças climáticas. E agora eu vou falar para vocês o que está rolando. Muito antes do coronavírus, nós já estávamos enfrentando, como ele falou, uma crise na sustentabilidade do mundo. A gente já estava vendo que não estava mais sustentável. Sustentável no sentido de não estar mais dando para sustentar o sistema que nós estamos vivendo. Não dá mais a produção, tudo mais. E aí, isso está colocando em risco os oceanos. Atualmente, os oceanos, a gente pode dizer assim que os principais perigos que ele enfrenta são o aquecimento global e o plástico. São dois grandes problemas que, infelizmente, eu me deparo estudando. E ainda mais, futuramente, eu vou estar estudando ainda mais isso, porque cada vez pior isso, com o passar dos anos. E falar para vocês um pouco do que acontece com os oceanos, do aquecimento global e com o plástico. Com o plástico que a gente usa, normalmente no Brasil, ele não é reciclado. Então, o que acontece com ele? É um resíduo muito, muito, muito leve. Então, ele é facilmente transportado pelos agentes, como vento, correntes. Às vezes, eles são transportados pelas correntes, e aí, em giros subtropicais, eles formam ilhas de plástico, sopas de plástico, que a gente já observa. E é um grande problema, porque isso afeta a biodiversidade marinha. Afeta mais de 395 espécies, como focas, tartarugas, baleias. Qualquer uma das espécies, na verdade, pode ser afetada pelos resíduos plásticos, porque eles podem se concentrar tanto no fundo, como na coluna da água, como na superfície. Com certeza você já viu um plástico boiando. Com certeza. Mas você também vê ele no meio da coluna e também no fundo, porque eu já fiz alguns mergulhos e eu, infelizmente, me deparei com resíduos plásticos no fundo do mar, às vezes já incorporado em animais presos. Então é uma situação muito triste que nós nos encontramos em relação ao plástico nos oceanos. Eu acho que nem a pessoa que inventou o plástico lá atrás pudesse imaginar a proporção que esse resíduo estaria tomando hoje em dia. É uma proporção absurda e que não foi estudada para ter solução. A única solução que foi estudada foi vamos reciclar, mas a gente vê que aqui no Brasil não está dando certo essa solução. E foi mais ou menos assim que eu comecei o meu projeto. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho do aquecimento global, que é uma coisa que afeta a gente também diariamente. Acho que qualquer pessoa, hoje em dia, em 2020, já percebeu que o clima está mudando. Não é nenhuma invenção, não é nenhuma maluquice, o clima realmente está mudando. E com o clima mudando, a temperatura muda drasticamente e isso afeta a vida dos oceanos de uma maneira absurda. O aquecimento global ele é causado pela emissão de gases do efeito estufa, como o gás metano, CO2, gás carbônico. E aí, quando
o gás carbônico é dissolvido nos oceanos, ele gera íons H+, que eu não sei se vocês estão familiarizados, mas gera esses íons e aí, a partir desses íons, altera o pH dos oceanos. Com a alteração de pH dos oceanos, ele fica mais ácido e aí rola a acidificação dos oceanos. Com a acidificação dos oceanos, que nós estamos prevendo para os próximos anos, já está ocorrendo, várias espécies são comprometidas. E com o aumento, com a elevação da temperatura dos oceanos, ocorre alguns desdobramentos, como o branqueamento dos corais, que vocês já devem ter ouvido falar. Uhum. E foi mais ou menos assim, com essa visão e com esse pensamento, que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E o meu projeto, ele tem menos de um ano. Eu comecei o projeto em agosto do ano passado, em 2019. E foi por um desejo mesmo de levar informação mais fácil, de forma leiga, de forma acessível para todo mundo, porque todo mundo está dentro do mundo, todo mundo vai sofrer as consequências disso. Então não pode só ficar uma formação limitada para oceanógrafos, para ambientalistas ou pessoas que se importem com a causa ou se envolviam antes. Todo mundo tem que estar envolvido com isso. E foi mais ou menos assim, para chegar num público que eu jamais atingiria não conhecendo. Eu achei legal, Duda. Deixa eu entrar com você aqui nesse sentido, que eu achei legal o seguinte, o perfil Boas Atitudes, ele está dizendo aqui, está até fazendo uma pergunta, né? Que a gente acredita que o problema não é o plástico em si, são as pessoas que descartam esses resíduos. O que, que você acha? Eu concordo que realmente a gente está falando, inclusive o título da live é a questão das mudanças de hábito, né? Eu concordo que realmente essas mudanças precisam partir da gente. E como a gente havia falado mais cedo, quando nós conversamos, eu e você, a gente quer trazer uma linguagem mais prática, mais simples, porque a gente vê muito discurso bonito e poucas ações, né? E a gente está propondo exatamente ao contrário. A gente não quer aqui ficar falando bonito, politicamente correto, a gente quer ação, pôr a mão na massa, é o que a gente está propondo em fazer, né? É quando a gente se dispôs de fazer essas lives, de começar esse projeto, de trazer pessoas aqui, porque a questão toda gente, a gente precisa fazer o quanto antes. Não temos mais tempo para errar. Já erramos mais do que poderíamos. E outra questão interessante que eu gostaria que as pessoas entendessem, que estão nos assistindo agora, é que eu fiz questão que viesse alguém hoje aqui com a sua característica, pela sua juventude, o desejo de fazer a mudança, né? Que a gente falou, eu falei com outras pessoas e comentei isso com você também, a gente está precisando de pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? A gente está meio de saco cheio de especialistas, não sou contra especialista nenhum, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a gente está de saco cheio desses discursos politicamente corretos de especialistas de área A, de área B, de área C, que nada acontece. O que a gente está precisando agora é de gente apaixonada, de gente que quer ver a mudança, quer fazer a mudança, sem se importar muito para status, sem se importar muito para título. Eu quero pôr a mão, eu quero ir lá e quero fazer. E a sua geração, que é a geração dos milênios, eu acho muito interessante. Por quê? Porque vocês já estão chegando num planeta escasso, diferente das gerações anteriores que tinham abundância de recursos e não se importaram com isso. Então, quando ativistas ambientais, por exemplo, com relação à Greta, né, que muita gente critica, e ela vai lá e coloca a imagem dela, né, à frente de todos. E aqui, de novo, não estou aqui julgando ninguém, né? Se quem gosta dela, que gosta, quem não gosta, que não gosta, não tem problema, não tem nada errado nisso. Mas a questão é as pessoas que estão chegando agora, os milênios que estão entrando agora, num mundo escasso por culpa nossa, da geração anterior, que não tivemos o cuidado de garantir que esses recursos permanecessem para a próxima geração. Então, primeiro, o que eu tenho para falar para a geração que está vindo depois de mim me desculpa, eu fiz errado, eu não deveria ter tratado os recursos da forma que eu tratei e por isso vocês vão ter que corrigir isso. Eu acho muito legal você trazer essa imagem aqui. Vamos lá. Sim. É exatamente isso, porque há estudos de que o aquecimento global
já vinha de muito tempo. Há estudos de 1860 falando que já Olha, vem assistindo mudanças no clima e tal. Só que por conta de antigamente termos muitos recursos, não era prioridade. Não era prioridade. As prioridades eram outras, as prioridades eram de produção. Com a Revolução Industrial piorou tudo. Então, hoje em dia, nós temos um cenário onde os recursos estão se esgotando e nós temos que olhar para esse problema, senão não tem gerações futuras. Então, eu acho que é muito a gente estar se deparando com esse problema muito de cara e temos que trazer soluções. O que eu acho e penso o oceano ele tem dois problemas, o plástico e o aquecimento global. É muito difícil a gente ter ações efetivas do aquecimento global, porque o aquecimento global ele é basicamente majoritariamente responsável pelas grandes indústrias, a indústria do petróleo e a indústria da moda, já se mostraram as duas maiores indústrias poluidoras do mundo. E então, o que a gente pode fazer? A gente luta contra o aquecimento global, se mostrando contrário a ele e se mostrando que é contrário à alta produção. A gente tem que diminuir o ritmo. A Holanda já acabou de liberar um estudo em que eles vão desacelerar a produção deles após o coronavírus. Então, está sendo voltado para esse assunto, a gente precisa se voltar para isso. Mas é muito difícil a gente ter alguma ação. O que eu posso fazer na minha casa para lutar contra o aquecimento global? Eu posso postar nas redes sociais? Posso, e isso vai ter algum impacto, mas não impacto diretamente no gás que está sendo liberado, porque quem libera esse gás são as indústrias. E nós podemos ter um impacto não comprando com essas indústrias e etc. Mas uma coisa que é muito acessível, que é a mudança que eu mais trago para o meu projeto, é a do plástico. Porque é muito acessível e cabe a nós mudarmos todo dia nossas ações. Já tem muitas... Eu não sou a única página de mudanças de hábitos, tem várias páginas também que trazem essas informações. Então, são muitas pessoas tentando mudar. E quando várias pessoas tentam mudar, óbvio que está tendo impacto. E eu sempre prego também que uma pessoa é maior do que nenhuma. Então, eu, com certeza, estou tendo meu impacto. Aqui, esse copo, por exemplo, vou mostrar até, nem foi planejado, mas diz que a cada minuto, 1 milhão de copos descartáveis são jogados no lixo. Eu não uso copo plástico desde 2018. Imagina quantos copos plásticos eu já economizei. É incrível, eu acho, que realmente faz diferença. Eu acho que a pressão que a gente pode fazer é exatamente essa, é escolher as marcas que a gente consome. Porque a forma que a gente tem de pressionar a mudança, na minha opinião, é exatamente essa. Primeiro, a gente precisa levar conhecimento para levar as pessoas à consciência, e da consciência à transformação. Então, o primeiro passo o conhecimento é a base de tudo. Ensinar sustentabilidade nas escolas seria o mundo ideal, né? O mundo perfeito. A Manu e o pessoal do Boas Atitudes já comentaram até isso aí no perfil, ó, no link. É exatamente isso. Então, eu acho que o que nós podemos fazer efetivamente? Gente, boicotar marcas que não estão nem aí para o meio ambiente. Porque, vou te dizer, se ela não tem compromisso com as pessoas e com o meio, ela não está preocupada com você, ela só está preocupada com ela própria. Então, o primeiro passo tenha ciência de quais são as marcas que você consome, né? Procura saber qual é a origem dos produtos, procura saber o que essas marcas têm feito para preservar os recursos, para preservar o meio ambiente, para garantir a segurança da nossa espécie. Se elas não têm feito nada disso, troque de marca, não é isso? Sim. A base do meu projeto é baseada nos 5 R's, que vocês já devem ter ouvido falar, que recusar, reutilizar, reciclar, reduzir, peraí que eu vou colar, repensar. Vamos lá. Esses 5 R's é o que eu baseio a minha vida e eu também baseio lá na minha página. Quando você está reciclando diretamente, é uma coisa. Quando você deixa a responsabilidade para outra pessoa, infelizmente, se tratando do Brasil, a gente não pode garantir que vai ter reciclagem. Por quê? Aqui no Brasil, a gente tem uma baixa taxa de reciclagem. Infelizmente, a gente não separa o lixo da nossa casa.
É Uhum. absurdo a gente pensar nisso. A gente está muito longe dos outros países que fazem isso. O lixo, ele não deve ser tratado como uma coisa que vai embora. O lixo, ele tá ali, gente. Não tem fora do mundo. A gente Uhum. produz lixo e o lixo vai ficar aqui. A gente tem que transformar ele. Quando a Uhum. gente fala em reutilizar, dar vida a outra coisa, você fazer outra coisa com aquele objeto que você tem, ou então você passar para frente, ele está reutilizando o objeto, seja de plástico ou de outro material. E quando a gente fala em recusar, que é o que a gente entrou aqui em boicote, é você tá tão envolvido com a causa que você não se sente à vontade de dar dinheiro para uma empresa que não se importe com as causas. Vou dar um Exato. exemplo, que eu já conversei com você. Os meus amigos estão de prova. Às vezes eu saio com eles e eu me deparo com barreiras. Por exemplo, eu quero tomar um milkshake. Eu levo meu copo. A empresa diz que não vai colocar no meu copo. Eu faço questão de falar, então não vou querer. Eu não vou querer porque vocês não vão colocar no meu copo. Parece pouco, parece bobo, mas pode ter certeza que em algum momento aquele feedback vai chegar. Porque se eu não estou dando dinheiro para Com ele, certeza. e se mais de uma pessoa, além de mim, não dá dinheiro para ele também, o bolso dele vai pesar. E nós vivemos num sistema Exato. capitalista. Então, você nunca pode achar que não vai fazer diferença. E foi diferente o que eu fiz, porque eu posso te provar isso, porque outro dia eu voltei no lugar e eles aceitaram meu copo. Com Então, certeza. é um feedback positivo que pode trazer coisas positivas. Então, é trazer as mudanças de hábitos para sua vida e incorporar isso, porque você pode se deparar com situações que não se sinta confortável, como, por exemplo, você não poder consumir aquilo que você está com vontade, um milkshake, por exemplo, e você se deparar com aquilo e falar, então não vou fazer isso, porque em algum momento as pessoas vão ter que se conscientizar em relação ao copo, por exemplo. Então é mais Ô, ou menos Duda, isso que eu quero. esse comportamento ele é muito típico da sua geração, né? Ele é muito típico da sua geração. A gente está, de novo, eu estudei bastante, até porque a gente andou fazendo também umas lives anteriores, onde a gente falou de economia circular, a gente falou de gerações, enfim. E tem todo também o histórico nosso, experiência, enfim. E eu observo o seguinte: isso é uma característica, esse comportamento de consumo é uma característica da próxima geração. A preocupação com a origem e a preocupação com que aonde vai chegar, está dando um delayzinho aqui, só um minuto. Aonde vai chegar aquele produto que você está consumindo, a embalagem daquele produto aonde vai chegar. É uma preocupação comum da sua geração. Então, eu quero aproveitar que nós estamos aqui com alguém da sua geração com tamanho conhecimento de causa e te perguntar, por exemplo, hábitos de consumo, né? A gente está aqui falando disso. Hoje, hoje eu observo que, por exemplo, a minha geração já começa a se preocupar. Vou me hospedar em um hotel, por exemplo, um hotel XY, um hotel X. Inclusive, eu fiz uma enquete no nosso perfil e as respostas foram. Depois eu vou falar como foram, senão eu vou dar cola aqui. E aí, o Hotel X, ele tem políticas claras de sustentabilidade, ele aplica o conceito e informa o seu público de interesse quais são as ações praticadas. E o Hotel Y não faz nada disso. Qual hotel você escolhe? Né? Qual hotel a Duda escolheria para se hospedar? Parece óbvio, Obviamente, né? Pois é, mas em qualquer setor. a gente não pode dispensar o óbvio, porque o óbvio, isso eu aprendi lá no marketing digital com Pedro Sobral. A gente não pode descartar o óbvio. Por mais óbvio que pareça, precisa ser dito. Então, eu acho que a partir de agora, a resposta lá na enquete que nós fizemos foi 100% o empreendimento que tem política de sustentabilidade. Por quê? Porque as pessoas já entenderam que quando um empreendimento, que seja, nós estamos falando de hotel, mas poderia ser uma indústria, poderia ser um clube, poderia ser um shopping center,
quando esse empreendimento ele não pratica políticas de sustentabilidade, ele está dizendo para o público dele que ele pode estar poluindo, que ele não está preocupado, ele pode não estar garantindo direitos de trabalho digno para os seus funcionários, que ele não está nem aí. Enfim, ele não tem uma comunicação correta com o momento em que nós estamos passando. Porque, veja bem, por conta de uma irresponsabilidade, por conta de uma insanidade, né, a gente está de quarentena hoje. Quer dizer, o que o outro faz não fica restrito, as consequências não estão mais restritas só a ele. A gente está num mundo globalizado. O que o outro faz, as consequências vêm para a gente. Então, nós temos que ser agentes fiscalizadores. Porque a consequência disso tudo vai recair sobre nós mesmos, não concorda? Sim. A partir do momento que você está consumindo o produto, você tem responsabilidade por aquilo que você está consumindo. E uma frase que eu gosto muito é: todo dia nós causamos impacto no mundo. Basta você decidir se o seu impacto que você quer causar é positivo ou negativo. Todo dia a gente acorda, vai tomar café, todos os produtos que a gente está consumindo para alimentação, todos os produtos que a gente está consumindo, seja para se vestir, roupa, qualquer coisa, você tá causando impacto, seja na indústria farmacêutica, qualquer um, você está causando impacto. Então você tem que ter essa responsabilidade, que acho que agora, atualmente é o momento, e estamos se voltando mais para isso com essa epidemia, nessa pandemia. Isso é muito importante, porque as empresas elas têm que ser responsáveis também. Elas não podem achar que elas não estão sendo responsáveis por nada. Eu acho que a galera gostou muito dessa parada do copo. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Essa situação não foi uma vez, foram várias vezes e com diferentes pessoas. E aí eu sempre questionava, mas por quê? Mas por quê? E, normalmente, a pessoa que está lá no estabelecimento não é a dona. Ela só está ali... a função dela, entendeu? Então, alguém falou pra ela, não coloca no copo, que provavelmente é o chefe dela. Ela não tem culpa de não colocar no copo. Mas é essa pessoa que faz a interação, o feedback, é ela que dá. Quando eu falo, é ela que passa pro dono, pro chefe. E aí, uma vez eu questionei, eu falei, mas por que vocês não aceitam meu copo? E aí, veio de volta pra mim a resposta. Preciso que você use o copo com a logo, marca do estabelecimento, tal, X, uma rede de fast food. Aí eu fiquei pensando, será que eles acham que o impacto é mais positivo quando eu tô mostrando que eu tô tomando milkshake X do que eles mostrando que eles se importam com as causas? Tá muito louco esse marketing deles, tá muito invertido com os valores reais que nós estamos transmitindo nessa geração. Então, aquilo para eles faz com que eu queira consumir deles. Só que aquilo, para mim, faz com que eu não queira consumir deles. Eu saio da loja deles e vou tomar na outra que aceita o meu copo. Eu não vou tomar na loja deles, entendeu? Então, eu acho que as empresas, com esse feedback, elas vão estar mais atualizadas, entendeu? Quando a gente recusa, a gente está passando alguma coisa. Nem que seja que a gente não quer pagar, mas a gente está passando que a gente não tá. É sempre bom quando você boicotar, você deixar claro, eu não vou tomar então por causa do copo, deixa pra lá. Pronto, não precisa ser grossa, porque a pessoa não tem culpa, na maioria das vezes, é um funcionário. Eu sempre trato melhor maneira possível, eu só dou o feedback, porque eu sei que vai chegar, entendeu? Claro. É isso, mais ou menos. Em relação ao boicote, eu acho que tem que ser assim. Tem que ser assim, até porque a gente está falando de fazer a coisa de forma construtiva, não é? Quando você leva esse feedback, quando você trata isso, por exemplo, essa mesma rede que você esteve, pelo que você me contou, quando você voltou lá, eles fizeram, certamente aquilo chegou ao conhecimento da pessoa que poderia tomar a decisão por mudar, né? Ou o número, e também o número de pessoas que começou a fazer isso, porque está sendo cada vez mais normal as pessoas saírem com os próprios copos, né? Para a gente evitar, né, que os plásticos terminem nos oceanos. E gostaria, por falar nisso, Duda, por esse hábito, né? Isso é um hábito de consumo, isso é um hábito que a gente precisa mudar. Eu gostaria que você mencionasse a questão do continente de lixos que nós temos nos oceanos.
São alguns, devido às correntes. O plástico, como eu já disse, é um resíduo facilmente transportado por agente, seja corrente, seja vento. Então, por exemplo, um saco plástico que eu tenho aqui em casa voou. Onde será que vai parar? Se parar nos oceanos, ele foi facilmente transportado pelo vento, porque ele é leve, chega nos oceanos, caiu no mar. Ele vai ser transportado pelas correntes e aí, em algum momento, ele pode resultar em ilhas de plástico que vão se juntando devido aos giros subtropicais. E nós já temos sopas de plástico, ilhas de plástico, e são milhares, gente. São incontáveis, assim. São muitas, muitas, muitas. Tipo, tem alguns estudos, mas os estudos com certeza não relatam todos que existem, entende? E é muito difícil lidar com esse resíduo, porque, como eu já disse, quando a gente vê as ilhas, a gente vê elas superficialmente, mas o plástico, ele pode estar, devido a esse resíduo, ele pode estar na superfície, ele pode estar na coluna d'água, ele pode estar no fundo, ele pode estar incorporado por um organismo, entendeu? Então é uma questão muito complexa. Por isso que quando vem essa questão do plástico, é para a gente reduzir o consumo, é para a gente evitar realmente substituir por objetos de maior vida útil, entende? E com certeza causa impacto. Escova de dente, o tempo de decomposição da escova de dente é absurdo. A primeira escova de dente que você usou na vida ainda tá por aí se decompondo, entende? É muito complicado. Então, por isso que a gente tem que evitar. Geralmente na África, as correntes marinhas levam para lá. É uma pergunta? Então, pior ainda é que o plástico se torna microplástico. Exato. É uma questão muito, muito complexa, porque o plástico se torna microplástico e ele meio que a gente já está incorporando o microplástico, porque a gente se alimenta, por exemplo, de peixes. Os peixes, eles já estão absorvendo o plástico e a gente está consumindo os peixes, então a gente está consumindo o microplástico. Geralmente na África. Uma pergunta, entendi agora. Então, existem em todo o Pacífico, geralmente entre o continente da América do Sul e da Austrália. Lá ali tem algumas ilhas de plástico. Tem muitas, não tem como falar que geralmente é. Já foi encontrado plástico em animais. Tá. Tem perguntas? Já foi encontrado plástico? Tá, não, isso é só um comentário. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver se mandaram aqui. Vamos deixar o pessoal participar um pouco. Essa relação com a Amazônia ser o pulmão do mundo, e que na realidade são os oceanos o pulmão do mundo, eu gostaria que as pessoas, vamos colocar aí quem já sabia dessa informação ou tomou consciência a partir dessa nossa live e das nossas postagens. Eu gostaria de saber um pouco em relação a isso. A Ecoar, já viram Oceano de Plástico? Indicação para a Ecoar Flix. Oceano de Plástico foi um grande documentários em que me fizeram começar a me interessar mais por essa questão e me sensibilizar ainda mais, porque eu vi no ensino médio e eu já queria ser oceanógrafa, então quando eu assisti esse documentário eu me apaixonei, mas ao mesmo tempo fiquei muito triste, né? É por volta de 2050 que todos os animais marinhos provavelmente vão ter plásticos nos seus organismos? Duda? Por volta de 2050, teremos mais plástico do que peixes nos oceanos. Mais plásticos do que peixes? Isso. E hoje em dia a gente já tem mais plástico do que algas. Meu Deus. Hoje em dia, uma coisa daqui a alguns anos, a gente já tem mais plástico do que algas. Hoje em dia. E em 2050 foi feito um estudo na conferência que teve que teremos mais plástico do que peixes. Meu Deus. Quando eu visitei o Aquarrio, eu vi lá, realmente aquilo me chamou muita atenção, porque existe lá uma exposição que a gente, quem é do Rio, eu super indico, porque é impactante. Porque você entra numa sala assim, é plástico para todo lado, e é como, eu não sei se ainda está exposto isso, eu fui lá mais de um ano atrás,
E aí você anda como se você estivesse dentro do oceano, mas na realidade você anda em labirintos de plástico o tempo inteiro, né? Sim. Vamos ver, temos uma pergunta. Você... Vocês acreditam que essas questões podem passar a ser discutidas cada vez mais em jornais e programas televisivos porque é algo tão sério em uma escala tão grande que parece que as pessoas ainda não estão levando a sério? Eu acho que a perspectiva é positiva para o futuro. Eu acho que as pessoas estão se envolvendo mais com esse assunto porque tá chegando, gente. É cada vez pior mesmo. Devido aos relatórios que eu tenho visto, acho que está se aproximando mais a gente se deparar com algumas consequências mais sérias do aquecimento global. Então, eu acho que é, sim, uma coisa que as pessoas estão se envolvendo mais e que tem tudo para estar mais nos jornais. O coronavírus, ele furou meio que a fila dessa questão, que nem a gente estava discutindo hoje. Não, e eu acho interessante também, Duda, a gente pensar que há uma democratização na comunicação, né? Que antes ficava muito restrita a algumas redes de televisão e jornais, e hoje a informação ela está disponível para todo mundo, em todos os lugares. Então, na medida em que né, a gente começar a tratar este assunto com importância dentro das nossas casas, ele vai ter a relevância que precisa. A gente tem até a Ana que está acompanhando a gente aqui na live, ela é proprietária da Sorvete Brasil, e a gente está fazendo um programa muito legal lá com eles de implementação do conceito de sustentabilidade, e a gente está exatamente nesse momento estudando o que fazer, como fazer com que as embalagens dos sorvetes passem a ter uma vida pós, né, com relação à vida útil deles. A gente, nesse momento, está estudando em transformar aquelas embalagens de sorvetes de 700 ml em um reservatório que possa ser feito horta orgânica, alguma coisa nesse sentido, incentivar, inclusive, que se faça. Enfim, primeiro a redução, né, do plástico na embalagem, que isso que já foi feito, inclusive. E acho legal a gente trazer isso aqui, porque isso é a prova física de como as pessoas e as empresas estão começando a direcionar suas ações, pensando exatamente na destinação final das suas embalagens, que é o grande problema que a gente está enfrentando com relação aí a esse excesso de plástico nos oceanos. E isso, jardineiras, a Ana está me corrigindo aí, isso mesmo, Ana. E isso mostra a responsabilidade da marca, né, com as pessoas e vai atrair o quê? Vai atrair exatamente aquele público como a Duda, que ela fala assim, não, pô, espera aí, essa marca aqui, além de ter um bom produto, ela também se preocupa com as questões, né, que garantem a sobrevivência da minha espécie. Ela se preocupa também com a sustentabilidade. Então, ela não está aqui só me vendendo um sorvete. Ela está me vendendo um sorvete, mas está me agregando valor. Que valor é esse? Ela está me incentivando a fazer plantio, ela está me incentivando a fazer uma horta orgânica e usar a embalagem dela nisso. E assim eu vou evitar de lançar essa embalagem em lugar inadequado, sendo que essa embalagem, inclusive, em algum momento, pode se tornar orgânica também. Sim, com certeza. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou muito... Como é que eu posso dizer? Eu analiso muito antes de comprar o produto. A empresa tem que passar uma verdade para mim. Tá virando uma prática mesmo as empresas adotarem essa visão mais sustentável, que atrai automaticamente um público, por exemplo, eu. E já existem embalagens que antes eram plásticas, que hoje são compostáveis, são feitas de materiais que são orgânicos. Essa virada de chave é muito importante. A gente tem que dar valor a essas empresas. Então, a gente consumir os produtos dessas empresas e deixar de consumir aqueles que a gente já está acostumado, já está na zona de conforto, é um estímulo para essa empresa, entendeu? É uma virada, assim, a gente a gente não quer mais consumir esse tipo de produto, a gente quer consumir esse daqui, porque esse daqui está mostrando que tem seu valor. É, sim, com certeza um diferencial. Posso comentar aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que eu esqueci de mencionar? É que a Manu Luizeto comentou, o coronavírus reduziu muito a poluição sonora e de gases, mas em compensação a quantidade de máscaras descartadas nas ruas e nas praias é absurda. Eu queria falar um pouquinho disso, porque eu fiz uma live semana retrasada
que era sobre as possíveis mudanças que o coronavírus estava trazendo para a natureza. E uma das Tá. mudanças positivas que já estão sendo observadas é a diminuição da emissão de gás carbônico para a atmosfera, de CO2 para a atmosfera. Essa diminuição é observada e com certeza é positiva para os oceanos, porque é meio que um momento de relaxamento, de a gente não estar produzindo tanto. E em relação à poluição sonora, é ótimo para os animais, porque está vendo a menor circulação de barcos. A gente não pensa nisso, mas quando tem uma grande circulação de embarcações, isso causa algum grande impacto para os animais. Por exemplo, os golfinhos, que têm ecolocalização. Então, é isso. Se eu posso dar uma contribuição assim de impacto sobre o coronavírus, é isso. Mas falando também que nós estamos produzindo muito mais resíduos em casa do que na rua, na vida normal. Nós estamos produzindo resíduos de máscaras. Já foi observado lá na China que estava cheio de máscara jogada pela rua, porque as pessoas estavam com medo de levar coronavírus para casa, saíram largando na rua. Então a gente tem que pensar nesses resíduos também. Por exemplo, quando eu peço comida no iFood, gera um resíduo, entendeu? Tem a opção de você pedir sem embalagem, dependendo da loja. E é isso, mais ou menos isso que eu queria trazer, esse feedback do coronavírus, que é muito importante a gente falar. Não, e, inclusive, assim, tá trazendo uma mudança de comportamento muito grande, né? A questão do coronavírus. A gente tá de fato entrando na era digital, eu acho que agora, que a gente já, na verdade, a gente já está na era digital há alguns anos, mas ainda, acho que eu já falei isso até em outras lives, mas com pensamento ainda muito analógico. E agora por conta da situação que estamos vivendo nesse momento, ou a gente entra de vez na era digital, o que vai possivelmente gerar um número muito menor de embalagens, né? E também por conta do conceito, né? Principalmente da geração, eu vou bater nessa tecla de novo, dessa geração jovem que está chegando no mercado consumidor, uma geração que foi criada na escassez dos recursos naturais por conta da geração anterior não ter dado a devida atenção a esses recursos pela forma abundante que eles existiam. Então, de novo, eu vou bater sempre nessa tecla e eu falo isso com conhecimento de causa, de que há uma guinada de direção de todos os empreendimentos que estão, de alguma forma, conectados com um novo modelo que está se montando. A questão da sustentabilidade, ela já vinha muito crescente nas empresas, já havia um comportamento muito interessante na maioria das empresas com relação a mudanças de políticas, pensando na preservação dos recursos. Tudo bem que essa mudança ela não estava se dando por amor, é pela dor, porque os processos de industrialização estão cada vez mais caros, utilizando recursos que estão acabando, a lei de oferta e procura, né? Na medida em que está faltando uma determinada matéria-prima, aquele produto vai subir de valor. Então, tudo bem, não importa. Não importa a razão pela qual o mundo está se tornando sustentável. O importante é que se torne. Porque, de fato, de novo, nós não temos mais tempos de errar, concorda? Sim. E como que a gente transforma o mundo sendo na nossa casa? A gente tem que se mostrar. A gente tem que mostrar para o mundo que a gente quer isso. A forma como a gente consome diz muito sobre como a gente quer viver. Se a economia brasileira vê que a gente está querendo consumir desse jeito, o mercado vai ter que se voltar para isso. Uma demanda. E é isso. Eu gostaria de comentar um pouquinho também sobre a questão das máscaras que gerou aqui nos comentários. Tá legal, fica à vontade. Como descartar a máscara corretamente. Então, depois de muita pesquisa, eu vi que a melhor maneira, infelizmente, de descartar a máscara pensando na vida das pessoas, gente. Porque quando a máscara chega no aterro sanitário, no lixão, seja onde for, e ela pode estar contaminada, imagina a pessoa que é a catadora de lixo, a pessoa que é a separadora de lixo reciclável se deparando com esse resíduo. Como que ela vai fazer? E se ela for contaminada? A gente tem que ter responsabilidade social e responsabilidade sobre os nossos resíduos que a gente gera. Ainda mais se tratando de um vírus, imagina. Então, a forma que eu vi de descarte da máscara, infelizmente, é você pegando uma sacola plástica, botando ela,
pegando a outra sacola plástica, você dando os nós e ela ficando isolada, entendeu? Porque é assim que eles estão identificando que tem uma máscara ali. Eu Legal. acho que essa é a melhor forma. E também tem empresas como, eu vou dar uma dica aqui, quem for do Rio, Oceano Resíduos, eles recolhem em casa essas máscaras para dar um direcionamento para elas. Depende também de onde você mora, né? Depende de se você tem coleta seletiva. Tem várias questões, mas se você quiser descartar a máscara, não descarta ela, tipo, num lixo comum. Você, por favor, você enrola ela, bota ela no saco mesmo. Isola ela, para ela não contaminar outras pessoas se ela estiver contaminada. Porque tem pessoas que são assintomáticas também. Então, pode estar e você nem sabe, né? Exato. Exato. Esse é um dos grandes problemas, né? A gente de novo, né? A gente está num mundo conectado e conectado em todos os sentidos. Então a gente precisa entender que as pessoas, o próximo precisa estar em segurança para que a gente também esteja, né? Se preocupar com isso, se preocupar com a forma com que descarta, realmente. É porque a gente foi criado numa cultura de que os nossos resíduos eles terminam ali na lixeira. E na realidade não é, né? É o que você disse, não existe o fora. Exato. A gente só não tem planeta B, né, Duda? Exato. E, gente, então, só para falar também que uma das próximas publicações do projeto, já que acho que interessou um pouquinho desse assunto aqui nas perguntas, vai ser sobre descarte de lixo, sobre a sacolinha plástica, sobre como fazer o descarte de lixo. Eu vou fazer algumas publicações sobre isso, porque eu acho que é um assunto que nós precisamos lidar, porque o brasileiro ele não quer desapegar da sacolinha, ele não quer lidar com lixo. E é difícil mesmo, são questões difíceis e que variam de pessoa para pessoa, porque dependendo do lugar de onde ela mora, tem X condições. Então, vai ser um assunto bem legal, bem complexo. Quem quiser acompanhar um pouco, pode seguir o projeto para acompanhar comigo. E é isso. Vai estar no seu perfil, Duda? Sim, sim. É uma das próximas publicações que eu pretendo fazer. Eu acabei de fazer uma sobre absorvente, que eu acho que tem um feedback muito positivo para mim, com mais de 3.000 visualizações o meu vídeo. Nossa, que legal. Alcançou mais gente do que eu esperava. Gostei bastante. Quem quiser também tá lá no meu perfil. Eu falo de uma maneira bem acessível sobre mudanças de hábitos que eu tenho, como se fosse um diário, gente, onde eu conto as mudanças de hábito mesmo que eu tenho na minha vida. Então eu vou acrescentando cada vez mais mudanças de hábitos. São coisas acessíveis. Normalmente eu dou algumas opções, dou dicas também de lugares onde comprar, com marcas que eu acredito, que eu uso. E essas coisas. Então, quem quiser acompanhar, seguir meu projeto. O pessoal aí do Boas Atitudes está oferecendo a página deles, se você quiser divulgar lá, olha que legal. Oi? Qual? Boas Atitudes está dizendo para você que você pode contar com a página deles para fazer divulgação dessas ações que você faz. Obrigada. Legal. Eu acho que a construção dessa rede que é importante para todo mundo, né? As pessoas que entram aqui por conta do método da sustentabilidade e também por conta do Maré Ecológica e por conta de outros projetos maravilhosos e que se conectam. Quantas pessoas que seguiam o Maré Ecológica e agora estão seguindo o método? Quantas pessoas seguiam o método e agora seguem o Maré Ecológica? Quantas pessoas seguem Boas Atitudes e também seguem o método? É exatamente esse movimento e é disso que eu falo quando eu estou citando em relação à democratização da comunicação, porque nós agora somos centros de conteúdo, né? Tem muita gente desconhecida. Eu sou um desconhecido. Tem muita gente desconhecida arregaçando as mangas e fazendo a diferença. E esse momento é o momento da transformação, inclusive, da comunicação por conta disso. Você não precisa ser um famoso, você não precisa ser um conhecido, você não precisa ser um popstar, porque as diferenças, as mudanças, as transformações, elas partem de qualquer um e tem que ser de um a um, né? Tem que ser de um a um. O que nós precisamos ser é agentes de transformação, um por um, um por um. Sim. Né? Isso é a nossa parte. Exato, porque olha só, eu tenho certeza, Duda, que você inspirou várias pessoas aqui hoje, várias pessoas que entraram durante a live, que ainda estão na live, e que vão assistir a live depois, e que, enfim, eu tenho certeza que você inspirou, porque você...
aquilo que eu tinha dito, você passa paixão pelo que você faz, você realmente está engajada pela causa, né? É diferente, e falo assim como eu, nós não estamos aqui para ganhar estrelinha, nós estamos aqui para, de alguma forma, causar transformação nas pessoas. E esse é o sentido da coisa. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a esses conteúdos, quanto mais pessoas forem tocadas pelo aquilo que a gente fala, e mais do que isso, por aquilo que a gente faz, de fato a gente vai ter um mundo melhor. E isso não é utopia, gente. Esquece isso. Quebrem esse paradigma de que é muito bonitinho falar, enfim. Não. Arregace as mangas, faça a diferença na sua casa. Comece pela sua casa. Comece por você, não é não, Duda? Eu lembro que quando eu comecei as minhas mudanças e tal, são coisas que a gente sempre ouve, que é, você acha que vai fazer diferença? É muito duro ouvir isso, porque você tá fazendo a sua parte. Chega uma pessoa que não tá fazendo nada e perguntando se vai fazer diferença. Óbvio que faz. Se cada um fizesse a sua parte, a gente não estaria do jeito que está. Exato. Então, se eu faço minha parte e me perguntam se você acha que faz diferença, eu falo, com certeza. Com certeza, porque não só o impacto, mas inspirando outras pessoas. Se eu inspirar uma pessoa a também fazer essa mudança, para mim já está suficiente, entendeu? Eu já estou multiplicando isso. E é isso, que a gente seja agentes transformadores que passem a mensagem e que a gente consiga. Porque não há fim do túnel. É isso, não tem solução fácil. Alguma hora vai chegar e a gente tem que trabalhar nisso. Legal que você vê que quando a gente está falando disso, né, desse comentário aí, você acha que vai fazer diferença? Olha que legal, as pessoas começam a falar que todas elas passam por isso, olha. Gente, é real, eu passo por isso até hoje, tipo, hoje assim, que fofa, que legal, mas você acha que vai fazer diferença? Você vai deixar de tomar seu milkshake por causa disso? Eu falo, vou Ô, Duda, mas sabe o que vai acontecer? Eu sou otimista em relação a isso. Acho que eu não sou otimista, não. Acho que eu sou realista, porque o otimismo ficou há uns anos atrás. Acho que agora a questão é a realidade. As pessoas vão passar a ter vergonha de fazer a coisa errada. Tem esperança por isso. Eu tenho esperança com isso. Entendeu? Que sejamos responsáveis pelas ações. Exato. Olha, o Instagram já me comunicou aqui que nós temos mais 1 minuto e 30 para encerrar. Eles vão tirar a gente do ar. Meu Deus, tem tempo. A gente não pode passar de 1 hora e falta 1 minuto e 1 minuto e 35 segundos. Ai, meu Deus. É isso. Tem mais algum recado para dar? E temos 1 minuto. Vamos lá. Então tá. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar comigo, podem me chamar na DM do Maré Ecológica. É isso. Qualquer dúvida, qualquer colaboração, qualquer conversa, estou aberta. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, acompanhe Maré Ecológica. Lá eu vou continuar dando continuidade a esse trabalho. Vou repetir, vou refazer algumas mudanças, falar novamente, trazer novas mudanças. Eu gosto muito da interação, do feedback de vocês. E é isso. Legal, Duda. Obrigado. Isso, perfil Maré Ecológica, tá, gente? Perfil da Duda. Duda, muito obrigado. Obrigado mesmo. Pelo convite. Nada. Muito obrigado. Por mais jovens conscientes. Obrigado. Por mais jovens conscientes como você. Espero realmente que você tenha muito êxito, muito sucesso no seu projeto, porque o seu projeto vai impactar positivamente a vida de muitas pessoas, a minha vida. Já impactou, né? Eu acho que o verdadeiro sentido da sustentabilidade é a gente se unir, cada um fazer a sua parte, o pouco que seja, mas que seja, né? Que se faça. É isso, gente. Vou dar boa noite a todos, porque a gente vai ser cortado em 5 segundos. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.